mesa cósmica, depois que eu conheci a mesa cósmica, eu mudei inclusive muita postura, maneira de agir, minha forma de pensamento. Porque até então, para mim, essas coisas eram assim, muito transcendentais, eu não tinha conhecimento. E na verdade, quando a gente participa ou opta por isso, tudo que se lê, eu antes de vir, eu li muito a respeito, me informei bastante, só que tudo que se lê, tudo que se ouve, tudo que se vê a respeito, é assim, muito pequeno diante do que a gente vivencia quando passa por ela. Realmente a vida da gente muda, óbvio. Precisamos mudar também a nossa forma de pensamento, porque senão você acaba atraindo de novo as energias ruins. E assim, eu vivenciei agora, recente, um problema de saúde que eu tenho, que se descobriu no exame de sangue, e que há algum tempo eu venho tendo isso. Eu moro num prédio, que lá em cima do meu prédio nós alugamos, o condomínio aluga para torres de telefonia. Então tem algumas telefonias que estão alugando. É um valor interessante para o prédio, só que a gente não tem noção quanto isso capta e rouba a nossa energia. E eu comecei a desenvolver uma sonolência, eu dormia, eu tinha sono o dia inteiro, eu acordava cansada, eu dormia, não descansava. E aí, em contato com a Adélia, passando com a mesa cósmica e conversando com ela, ela falou, isso pode estar roubando a sua energia. E aí eu comprei uma placa, que chama placa de Luxon, e coloquei bem, e com o pêndulo eu perguntei aonde eu deveria colocar isso. E o pêndulo respondeu que deveria ser no teto. Quer dizer, mais uma prova de que realmente a energia que vinha era de cima. E aí, depois que eu fiz isso, eu sou outra pessoa. Eu durmo bem, eu acordo. Claro, tem dias que não durmo bem, mas isso é normal. Não como eu era, cansada do jeito que eu vivia. Eu amanhecia cansada, ia dormir cansada. E fora outras coisas, a minha vida material estava muito estagnada. As coisas não estavam acontecendo. Eu sou representante comercial, eu preciso de vendas. E interessante que na primeira vez que eu passei por uma mesa cósmica, um cliente que só fazia cotações e nunca comprava, fechou o pedido e as coisas começaram a desenrolar na minha vida, né? Até na parte afetiva, eu diria que eu ainda não encontrei a pessoa que eu busco. Mas eu sinto que hoje eu tenho muito mais opções. As opções estão aparecendo, né? Coisa que também estava meio estagnada. Então, assim, eu aprendi e descobri o quanto a gente bloqueia as nossas energias. E a mesa cósmica, para mim, foi assim uma das maiores e melhores descobertas. Ela não é macumba, não é feitiçaria, não é magia, não é nada disso, mas vale muito mais do que tudo isso junto, faz muito mais efeito, porque o efeito é realmente instantâneo. Quando se passa por ela, as transformações começam a acontecer na vida da gente e parece que fica tão distante aquela fase que de vez em quando a gente tem que parar para pensar, mas como que era mesmo? Porque depois que a gente faz, a gente só vê como está a vida, né? Então de vez em quando a gente tem que parar para pensar, como que era mesmo a minha vida? E aí, às vezes vão acontecendo coisas pequenas, talvez, né, no dia a dia, a gente fala, nossa, mas isso antes não acontecia assim, isso antes não era assim. Então, realmente, para mim, ela não vai deixar fazer com que a gente fique milionário, com que a gente fique rico da noite para o dia, mas ela ensina, inclusive, a nos policiar. Porque se eu aprendo com a mesa cósmica, se ela me ajuda e ensina que eu não posso voltar à forma do pensamento, então é uma coisa que fica tão enraizado na gente, que quando você vê que você está entrando nessa sintonia, você fala, opa, peraí, não, volta tudo, não é nada disso. E aí passa a caminhar corretamente. Então, realmente, para mim, antes, como eu disse, eu fui pesquisar bastante, eu li muito a respeito na internet, muitos depoimentos de pessoas, mas eu achava, tá, né? Vai ver que está ganhando alguma coisa, né? Hoje eu estou aqui dando meu depoimento gratuitamente e afirmando tudo aquilo que eu já ouvi, que realmente funciona, realmente faz efeito, é realmente muito interessante. E assim,
benditas pessoas como como a Adélia, que descobriu isso antes e hoje pode ajudar as pessoas. Realmente vale a pena. Acho que isso deveria ser, inclusive, o ensinar a nos proteger e a como... Deveria ser até uma matéria na escola, né? Para ensinar desde pequeno. Sim. Então, assim, eu ouvia muito, eu li muito que na Europa isso é comum, que passa-se por esses processos, que lá é normal. E aqui é uma coisa assim tão pouco divulgada. Eu acho que realmente o que falta é ter uma divulgação. Assim como o sindicato ou o pessoal que cuida disso, né, dos terapeutas holísticos, deveriam divulgar, de alguma forma divulgar mais. Assim como se divulga tanta porcaria, né, na mídia, por que não divulgar uma coisa tão interessante que faz tão bem? Realmente, aplausos para a radiestesia, para a mesa cósmica, aplausos e muito obrigada para você. Obrigada, Suzana, pelo seu depoimento.